Essa lembrança da Ana aí em relação à pandemia é bem importante e eu tenho para mim, viu, Ana, que esse é um dos fatores mais importantes para essa decisão da primeira-ministra neozelandesa de sair da vida pública, de dar uma de Dória, né, e cuidar da sua vida quando não há mais, aparentemente, o que fazer na vida pública. Eu estava dando uma pesquisada rápida aqui no histórico mesmo da Jacinda Ardern. Ela foi acolhida pela, eu acho assim que não só pela esquerda, mas pela população do mundo inteiro, com uma imagem de aquela governante carinhosa, quase a mãe ali que soube acolher seus eleitores, mas também os não eleitores, quando teve aquele episódio lamentável de um atentado terrorista numa mesquita em 2019. Acho que todo mundo lembra, morreu gente, e ela foi lá, enfim, eu lembro de quase foi dito algo parecido com o que a gente viu a esquerda dizendo aí quando o Alberto Fernandes venceu as eleições na Argentina, né? Como é bom ter um governo, né? Morar num país com um governo. Eu lembro que na época estava todo mundo meio invejando a Nova Zelândia pela qualidade, pela humanidade da primeira-ministra. E aí vieram outros momentos, teve uma erupção vulcânica naquele mesmo ano também, ela enfrentou algumas bombas muito pesadas, mesmo para quem é governante jovem, ela tem hoje 42 anos. Só que realmente depois ela adotou essa pauta ESG aí, pelo jeito, essa pauta, né, Flávia? É a primeira governante que cai depois de adotar a pauta ESG. Acho que vai ter muita surpresa nesse sentido aí pelos próximos anos. Todo mundo, né, os iluminados de Davos e Companhia Limitada, achando que o mundo precisa se render a essa pauta. Parece que as populações não estão concordando muito com isso. E teve toda a questão da pandemia, sim. Então, Ana, eu levantei aqui os dados mais divulgados. O lockdown na Nova Zelândia, que foi violento, foi depois de apenas 100 casos detectados. 100 casos e o país inteirinho parado. Isso resultou numa queda no PIB de 12% em junho de 2020, que foi ali o primeiro trimestre medido depois do início dos lockdowns da pandemia. Pelo que consta, foi a maior queda trimestral da história da economia neozelandesa. Então, não é pouco. A população, obviamente, que se ressente em relação a isso. Mas tem também todas as polêmicas das vacinas, da segregação que foi imposta no mundo inteiro e lá também com os malditos passaportes vacinais, que estão sim provocando agora uma reviravolta no mundo, porque muita gente já questiona isso. A gente viu um vídeo viralizar essa semana aí, ontem parece, do CEO da Pfizer, acho que foi lá em Davos mesmo, sendo pressionado pela imprensa a responder várias perguntas sobre excesso de morte súbita, miocardite, se haveria indenização para os governos que acreditaram nos estudos falsos apresentados pela indústria farmacêutica, enfim, ele quieto, não respondendo. Mas a Jacinda, só para terminar aqui, a gente saber o histórico, ela está no Partido Trabalhista, que é o PT neozelandês, desde os 17 anos, está com 42 agora. Ela foi presidente da União Internacional da Juventude Socialista. Ela foi a mais jovem parlamentar da Nova Zelândia aos 28 anos, uma espécie de um Nicolas Ferreira de lá, só que com viés de esquerda e, pelo jeito, esquerda radical. Né? E aí ela começou a abraçar também toda essa pauta woke aí que uma parte considerável do mundo rejeita e rejeita com muita veemência. Por exemplo, ela é da igreja Mormon, que não aceita o casamento gay, e ela se opôs à igreja para adotar uma postura pró-casamento gay, pró-pauta LGBT. Então, essas coisas todas vão desgastando o governante. Acho que todo esse pacote aí está por trás da desistência dela da vida pública.